conhecendo a palavra de Deus por meio de Cristo. É por meio da graça e da misericórdia de Deus que conhecemos a Cristo, por meio da revelação do Filho em nós. Depois que isso acontece, podemos conhecer a Bíblia, porque o verdadeiro conhecimento da palavra vem por meio de Cristo. Primeiro você conhece ao Senhor interiormente, e a seguir você o conhece na Bíblia. Quando veio à Terra, o Senhor Jesus cumpriu as palavras da Bíblia uma após a outra. Todo aquele que conhece as Escrituras sabe com certeza, a partir de todos os cumprimentos das profecias, que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Mas será que os fariseus o conheceram? Eles não o reconheceram nem o aceitaram. Eles incrustavam passagens das Escrituras em seus filactérios e nas franjas de suas vestes. Possuíam conhecimento bíblico e a habilidade de interpretar as profecias, elaborar e ensinar doutrinas. Apesar disso, rejeitaram a Cristo. Tocaram a Bíblia sem tocar Cristo. Eles manusearam o Antigo Testamento como um livro comum, como material de pesquisa, mas rejeitaram o autor da salvação. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 5:39-40. A experiência de Paulo dá sustentação a este axioma. Embora fosse um fariseu bom e piedoso, totalmente familiarizado com as Escrituras, mesmo assim perseguiu aqueles que seguiam o caminho. Assim, vemos que é possível um indivíduo ser totalmente devotado às Escrituras e ainda perseguir o Senhor Jesus. Paulo não foi despertado subitamente para o fato de que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus depois de um estudo diligente das Escrituras. Não. Ele conheceu ao Senhor Jesus num dia em que a luz de Deus brilhou sobre ele. Antes ele odiava e perseguia o Senhor, encontrando e prendendo homens e mulheres que seguiam o caminho, levando-os acorrentados para Jerusalém. Naqueles dias ele poderia ser considerado o pior inimigo da igreja. Vivia na mais completa escuridão. Mesmo assim, quando foi iluminado pela luz de Deus, instantaneamente ele caiu por terra. Ouviu uma voz dizendo-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele replicou: Quem és tu, Senhor? A seguir perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Sua prostração foi genuína. Todo o seu ser caiu junto com o seu corpo. O Paulo de carne e osso estava enfraquecido, o Paulo interior também estava debilitado. Que tipo de Paulo nós encontramos em Atos e nas epístolas depois que ele recebeu essa revelação? Ele persistentemente explicou o Antigo Testamento, afirmando que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho de Deus. Para ele o Antigo Testamento era um livro aberto e vivo. A Bíblia tornar-se-á um volume selado se o conhecimento de Cristo é excluído. Muitas pessoas inteligentes e esclarecidas não conseguem captar nenhum sentido ao lerem a Bíblia. Quando ouvem como esse livro é precioso, elas meneiam a cabeça. Você vê as coisas com clareza, mas elas ficam intrigadas, porque não conhecem a Cristo. A pessoa que conhece a Cristo é aquela que conhece a palavra de Deus. Isso, porém, não exclui a possibilidade de as pessoas encontrarem a Deus por meio das Escrituras. De fato, muitos já tiveram um encontro com Deus dessa forma. Isso ocorre porque Deus é misericordioso e derrama luz sobre essas pessoas. Enquanto estavam lendo a Bíblia, Deus teve prazer em revelar-lhes seu Filho, a fim de que fossem salvas. Apesar disso, a forma de conhecer a Bíblia é conhecendo a Cristo. Quando você lê Romanos, Gálatas e Efésios, encontrará um homem que tinha grande entendimento do Antigo Testamento. Como Paulo adquiriu tal conhecimento? Primeiramente conhecendo a Cristo em seu interior. O ministério da palavra baseia-se no conhecimento de Cristo. Uma vez que foi iluminado para conhecer a Cristo, imediatamente Paulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Cristo. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava, nas sinagogas, a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Entretanto, quando os judeus se recusaram a crer na pregação, Paulo mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Atos 9, versículos 19, 20 e 22. Visto que os judeus criam no Antigo Testamento, Paulo provou-lhes, com base nele, que Jesus era o Cristo.
É estranho encontrar um homem que poucos dias antes perseguia aqueles que invocavam o nome e tinha ido a Damasco prendê-los com autorização dos principais sacerdotes, agora provando com tal ímpeto que Jesus era o Cristo, usando as palavras do Antigo Testamento. Isso indica que o ministério da palavra baseia-se no conhecimento de Cristo. Repetidamente nós afirmamos nosso respeito pela Bíblia. O fundamento de toda a mensagem divina encontra-se nas Sagradas Escrituras. No entanto, enfatizamos também que o apenas uso da Bíblia não torna ninguém um ministro da palavra. Não há palavra de Deus para aqueles que não leem a Bíblia. No entanto, a familiaridade com a Bíblia não constitui automaticamente um ministério da palavra. Conhecer a Cristo é a chave do ministério. Se você tiver de proclamar a palavra do Senhor, precisará ter uma iluminação forte e plena que fará com que você reconheça que o Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho de Deus. Tal conhecimento faz você cair por terra e dar uma volta de 180 graus. E a partir daí a Bíblia torna-se um livro novo e aberto para você. Depois que Pedro recebeu essa revelação básica de Cristo, o Senhor Jesus lhe disse: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Mateus 16:18. Essa pedra aponta não somente para Cristo, mas para a sua revelação. A confissão de Pedro não era o resultado de uma revelação humana, mas era resultado do que fora revelado pelo Pai que está nos céus. Por meio da revelação nós passamos a reconhecer que a pedra é Cristo, o Filho de Deus. A igreja é edificada sobre esta rocha. O fundamento da igreja é firmado em Jesus Cristo, o Filho de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja porque seu fundamento é Cristo, o Filho de Deus. Como, porém, Cristo é reconhecido? Como o Filho de Deus é conhecido? Ele é reconhecido mediante revelação, e não por meio de instrução bíblica dada pela carne e pelo sangue. Supondo que haja alguém falando sobre a Bíblia hoje, em outras palavras, carne e osso ensinando as Escrituras, portanto, será que realmente conhece a Cristo? Não. Nós conhecemos a Cristo quando o Pai Celestial nos revela, a parte da instrução humana. Quando Deus fala, você passa a conhecer quem é Jesus de Nazaré. Assim, a igreja é edificada sobre a revelação de Cristo. Se haverá ou não revelação será uma questão que concerne não somente a Pedro, Paulo, João e Mateus, também diz respeito a toda a igreja. Se quisermos servir a Deus com sua palavra, temos de possuir essa revelação básica, senão podemos ensinar a Bíblia, mas não poderemos apresentar Cristo às pessoas. Um ministro da palavra deve servir Cristo às pessoas. Esse trabalho de compartilhar o Senhor com outros exige que tenhamos uma revelação de quem Jesus é. Sem essa revelação a igreja não tem fundamento. As coisas que aconteceram a Pedro, Mateus, João e Paulo nos primórdios de cristianismo podem acontecer a um ministro da palavra de hoje. Temos alguns irmãos que não possuem muito conhecimento bíblico, mesmo assim, têm uma experiência especial, quer dizer, foram levados pelo Senhor a um nível no qual se prostraram diante dele. Eles reconhecem que Jesus de Nazaré é o Cristo de Deus, o qual supera todas as obras, sabem que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus que transcende a tudo. Quando eles começam a pregar a Bíblia, são verdadeiramente ministros da palavra, porque conhecem a Cristo. Lembremos que o ministério da palavra baseia-se não na familiaridade com a Bíblia, mas também, e mais importante, no conhecimento de Cristo. Isso não diminui nem exclui o valor do conhecimento e da exposição das Escrituras. Simplesmente enfatiza o fato de que pode não haver ministério da palavra por meio do toque exterior da Bíblia, sem o conhecimento interior de Cristo. O ministério da palavra é fundamentado numa revelação interior, não em muitas revelações fragmentadas de diferentes passagens da Bíblia, mas em uma revelação básica de Cristo. Um ministro da palavra é alguém capaz de compartilhar o Senhor por meio das palavras que fala. Enquanto as palavras são pronunciadas, o Espírito Santo opera capacitando os homens a tocar e conhecer a Cristo. Somente dessa maneira a igreja pode ser enriquecida. Não pensemos que os ouvintes devem assumir toda a responsabilidade. A verdade é que nós mesmos temos de assumir a responsabilidade. Já se tornou algo quase habitual para as pessoas ouvirem alguma explanação ou explicação sobre a Bíblia. Tudo começa com as Escrituras e termina com ela. Os ouvintes não recebem uma revelação de Cristo por trás do livro. Como resultado, a igreja torna-se pobre e estéril.
O ministério da Palavra de Deus consiste em traduzir o Cristo que conhecemos nas palavras da Bíblia, e a seguir traduzir mediante o Espírito Santo essas palavras de volta à forma de Cristo para as pessoas. Precisamos traduzir a palavra pessoal na palavra falada, e o Espírito Santo então traduz a palavra falada na palavra pessoal. O ministro da palavra é capaz de transformar a palavra pessoal e a palavra falada numa única unidade. Quando ele se levanta e fala, as pessoas veem o Cristo de Deus em suas palavras. Juntamente com suas palavras, a palavra de Deus é proclamada. A Bíblia é enviada e também Cristo, pois os dois são apenas um. A atual pobreza na igreja é decorrente da precariedade dos ministros. Portanto, devemos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, a fim de que possamos ver o quanto nossas revelações estão fragmentadas e o quanto nossas palavras são externas e superficiais, bem como nossa exposição da Bíblia. O Cristo que nós conhecemos não é totalmente suficiente, o tratamento que recebemos não é suficiente e completo. Como resultado, temos pouca provisão de Cristo. Podemos compartilhar às pessoas as palavras da Bíblia, mas não podemos compartilhar o próprio Cristo. Entretanto, se um dia nós realmente estivermos sob a misericórdia de Deus, seremos iluminados para ver que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Filho de Deus é a palavra, o Verbo, e a palavra tornou-se carne. Jesus de Nazaré é a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, assim também é o homem. Tendo sido escolhido por Deus para ser seu ministro, você fala sobre a Bíblia e assim fala também sobre o homem. Quando oferece as palavras da Bíblia aos homens, você oferece também o homem, pois está pregando a Cristo. A verdadeira pregação proclama a Cristo. O suprimento da palavra de Deus é a provisão do homem. A menos que o indivíduo tenha se prostrado diante de Deus, dizendo: ó Senhor, sou indigno, não pode ser ministro da palavra. Ao olharmos para a atitude de um indivíduo podemos avaliar com segurança se é um verdadeiro ministro da palavra ou não. Quem pode suportar esse duro discurso? Não se trata de pregar sobre Cristo, mas pregar a Cristo. Não é transmitir uma mensagem, mas transmitir um homem. Quando as pessoas aceitam nossas palavras, elas aceitam a Cristo porque o Espírito Santo lhes oferece a Cristo. Somente isso faz de nós ministros da palavra. Trata-se de uma tarefa enorme, uma tarefa que supera em muito todas as habilidades humanas. Cada servo de Deus deve reconhecer sua incompetência. Deve se prostrar diante de Deus, reconhecendo o quanto é incapaz de compartilhar Cristo, embora possa ter grande habilidade de falar sobre doutrinas e ensinos da Bíblia. Devemos buscar a misericórdia de Deus hoje. Precisamos reavaliar tudo. Temos de ver o quanto somos totalmente inúteis. Somos completamente impotentes sem sua misericórdia. Ser ministros da palavra é uma questão séria, que não deve ser encarada levianamente, não é uma tarefa fácil, que pode ser realizada apenas lendo a Bíblia muitas vezes. Um ministro da palavra deve ser capaz de oferecer Cristo às pessoas e ajudá-las a tocar nele por meio de suas palavras. Extraído do livro O Ministério da Palavra, Vatman N.E.